eu vou falar de um assunto que remonta ao meu doutorado. Então, vou tentar explicar para vocês por que escolhi esse assunto, né? A minha apresentação vai obedecer essa exposição. Os 4 primeiros tópicos eu vou expor, né? E eu passo a projetar as imagens já no quarto. O que são as bolsas de Mandinga, por que Mandinga, a descoberta, entre aspas, das bolsas e revisitando as bolsas. O que são as bolsas de Mandinga, para começar? As bolsas de Mandinga são amuletos ou talismãs conhecidos das populações africanas desde muito tempo. Eram muito comuns na África Ocidental e na África Central, de onde vinha a maioria dos escravos destinados pelo tráfico negreiro ao Brasil. Recentemente, o historiador norte-americano James Sweet diz que eram os amuletos mais populares na diáspora africana, utilizados em todo o Império Português, da Bahia à Madeira, de Mazagão, no norte da África, até a Índia portuguesa. Eram pequenas bolsas de pano, depois nós vamos ver as imagens, ou de couro, que continham materiais variados, próprios ao mundo cultural africano, mas também ao universo católico. O catolicismo se torna presente nessas regiões da África desde o século XV, por meio da catequese. Sabe-se que os portugueses no século XV já frequentavam a costa atlântica da África, e então eram pequenas bolsas que continham substâncias, nem todas continham todas essas substâncias que eu vou enunciar. Então isso aqui é uma somatória, né, das substâncias que são encontradas conforme os documentos. Pedras, lascas de madeira, raízes, ossos, cabelos, pelos de animais, penas, pós, pedaços de papel dobrado com escritos em geral religiosos, hóstias consagradas, pedaços do altar onde se celebra a missa para aqueles que trabalham com história religiosa, pedaços da pedra d'ara, pedaços das vestes sacerdotais dos paramentos, pedaços de tecidos usados no ritual da missa, sobretudo o sanguíneo. O sanguíneo é um pano delicado de cambraia em geral, com o qual o Papa limpa o cálice na hora da missa. Desenhos rústicos. Então, isso é o que se encontra dentro das bolsas de Mandinga. Qual a função desses objetos? É uma função mágico-religiosa, evidentemente. Manter o corpo fechado, proporcionar sucesso em lutas, brigas e dar coragem ao portador das bolsas, proteger contra castigos infligidos pelos senhores aos escravos, curar doenças. Até aqui todas essas funções se referem, vocês já perceberam, ao fortalecimento do corpo, facilitar a fuga de escravos, facilitar propósitos amorosos, então fazer com que uma moça, por quem o portador estava interessado, se apaixonasse pelo portador da bolsa, proteger contra desgraças. Como é que se usava? Pendurada ao pescoço, atada ao braço esquerdo ou braço direito, com significados diferentes, atado à cintura, cruzado sobre o peito, atravessado, e até hoje a maneira como esses amuletos se encontram no corpo define o estatuto religioso. Quer dizer, para aquele que é entendido, sabe, olhando o local onde se encontra pendurado a bolsa, se o portador é iniciado, se o portador é sacerdote e assim por diante. Qual a temporalidade das bolsas de que eu trato aqui? Século XVII, começo do século XVII ao final do século XVIII. Eu vou falar das bolsas no mundo contemporâneo também, sobretudo na quarta parte da exposição, mas só como ilustração. Por que Mandinga? É difícil definir com precisão. Acreditou-se, e eu mesma acreditei, que a denominação Mandinga derivava do fato dela ter sido inventada e usada pelos Mandingo ou Mandingos, que eram povos islamizados do Império do Mali,
cuja capital célebre, mítica, era Tombuctu, ou Timbuktu, segundo os ingleses. Eu prefiro Tombuctu. A ideia de que mandinga vem dos povos mandingo, foi, entre outras, a posição de Nina Rodrigues e de Roger Bastida, e impregnou boa parte dos estudos originários sobre o assunto, inclusive eu mesma segui essa posição quando fiz o meu trabalho. Depois eu vou falar da minha relação com as bolsas, né? No século XV, quando os portugueses chegaram na costa ocidental da África, os mandingo habitavam a costa da Alta Guiné, anteriormente parte do Império Mali. No século XVII, após a tomada de Angola pelos holandeses, a feitoria de Cachel se torna um centro importantíssimo do comércio da costa da Guiné, do comércio de escravos. E a costa da Guiné, com a expansão comercial dos portugueses, passou a compreender também outras regiões conhecidas como a Costa da Pimenta, a Costa do Marfim, a Costa do Ouro, a Costa dos Escravos, ou seja, toda a África Ocidental ao norte do Equador, entre o Rio Senegal e o Gabão. Então, existe também uma enorme definição do que é a Guiné. Eu não sou africanista, eu estou reproduzindo o que com grande sacrifício e esforço eu consegui depreender dessa bibliografia que é recente para mim. Na segunda metade do século XVII, parece não ser mais possível falar dos mandingo como etnia. Mandingos torna-se, ou mandinga, uma designação atribuída a povos comerciantes que circulavam no deserto do Saara e na costa atlântica e que falavam uma espécie de língua franca que é o malinquê. Eu, quando estudei pela primeira vez as bolsas de mandinga, estabeleci essa relação Mali, malinquê, mandinga, né? Que é discutida, mas também não encontrei uma resposta definitiva sobre o assunto. A maioria dos escravos ditos mandingueiros e que portavam ou fabricavam ou vendiam bolsas de mandinga, estudados pelos diferentes historiadores que eu vou referir a seguir, foram embarcados na costa da Mina. De alguns desses escravos é possível traçar uma genealogia sabendo que eles vieram de Angola, que é uma região que no século XVII, até o começo do século XVII, era dependente do Congo, do reino antigo do Congo, né, que se torna cristão no século XV. Aqueles que fazem história da África aqui sabem disso, o trabalho da Marina sobre esse assunto. Ou vieram, então, portanto, da região de Angola ou do Daomé, do atual Daomé. A grande dificuldade para se definir, e aqui eu vou entrar rapidamente no assunto e não vou me estender muito, a procedência dos negros que vieram para o Brasil e que portavam ou fabricavam bolsas de mandinga, é que, boa parte de vocês sabe, o que se toma em conta é o porto de embarque, e o porto de embarque esconde a procedência real dos escravos. Então, fulano embarcou em Cachel, né, mas ele pode ter vindo de uma região muito mais interior, né, e hoje em dia existe uma discussão muito aprofundada sobre o que é a etnia, o que é a identidade, o que é etnônimo, o que é meta-etnônimo, né, a etnia em si e a etnia construída através do tempo. E aqui eu remeto ao estudo, para mim, o mais esclarecedor sobre o assunto, que é o estudo do antropólogo Luiz Nicolau Parés, A Formação do Candomblé, publicado em 2006, Parés, professor da Universidade Federal da Bahia, no Departamento de Antropologia. E termino esse introito com uma pequena definição do João José Reis, que me parece extremamente convincente, a explicação dele, com base numa amplíssima bibliografia muito atualizada, na qual ele discute essa relação entre Mali e Malê, não é? E Mandinga, né? Então, ele se reporta ao século XIX, onde ele pega uma outra situação, nós vamos tratar disso no devido tempo, e ele diz que Malê vem de Imalê, talvez, não é? São expressões usadas no início do século XVIII para descrever mercadores muçulmanos atuantes nos entrepostos do tráfico no Golfo do Benin. Ele usa o historiador Robin Law, para quem Malê era o termo usado pelos daomeanos para designar os muçulmanos.
E eu cito João José Reis: na Bahia, Malê não denominava o conjunto de uma etnia africana particular, mas o africano que tivesse adotado o Islão. Embora, se quisermos ser bem estritos e etnicamente corretos, malês seriam apenas os nagôs islamizados. Porém, nagôs, alçás, jejes, tapas, enfim, indivíduos pertencentes a diversas etnias, eram tidos, se muçulmanos, por malês. Aquilo que o João José Reis considera como malê, caracteriza dessa maneira, possivelmente era o que no século XVIII se denominava como mandinga e mandingo. Não tenho bem certeza. E termino aqui essa introdução, quer dizer, por que bolsa de mandinga? Porque tem a ver na origem com um determinado grupo, né, da África, possivelmente islamizada, né, e que se tornou cada vez mais presente no tráfico, embarcado nessa região da costa da Guiné, que é uma região geográfica muito ampla. Eu aqui me penitencio que não consegui trazer para vocês o mapa, mas aquele chifre da África que faz assim é exatamente aquela região, né, uma África subequatoriana e atlântica, onde se concentrariam essas populações. Eu passo então para o tópico 3, a descoberta das bolsas. Descoberta entre aspas, evidentemente. As bolsas são referidas em livros antigos, já no Nina Rodrigues, no começo do século XX, o Roger Bastide, na metade do século XX. Aparecem referências esparsas sobre bolsas de mandinga em livros sobre africanos e afrodescendentes. O que eu trato aqui como descoberta é a entrada desse assunto na historiografia universitária, que é aquela a qual eu pertenço. Não existe nenhum juízo de valor aqui, mas eu faço uma historiografia universitária, né? E nesse sentido, é sempre chato falar na primeira pessoa do singular, mas eu já estou numa idade que acho que posso falar. Então, entre 1982 e 1985, eu desenvolvi aqui, nesse programa que hoje nós começamos, cujo ano letivo começa hoje, uma pesquisa sobre religiosidade popular, religião e religiosidade popular no período colonial, sob orientação do professor Fernando Novaes. E trabalhei inicialmente com fontes impressas, com as visitações do Santo Ofício, a primeira, a segunda e a terceira, que é a divisão canônica. Hoje em dia tem a quarta e a quinta, mas eu vou me deter na primeira, final do século XVI, segunda, começo do século XVII, terceira, 1763 e 1769, as duas primeiras na região de Pernambuco e Bahia, a terceira no Grão-Pará e Maranhão. Documentação que estava parcialmente publicada, no caso da visita do Grão-Pará, a publicação é parcial, pelo professor Amaral Lapa. E aí comecei a me deparar com bolsa de mandinga, e eu falava, mas que história é essa de bolsa de mandinga que está em toda a parte? Está na Amazônia, né? Seja no Grão-Pará, seja no Maranhão, está em Pernambuco, está na Bahia, está em Minas Gerais. O que é esse negócio de bolsa de mandinga, né? Em 1984, numa fase em que não existia ainda apoio das instâncias CAPES-CNPq para pesquisa, eu tive meu projeto recusado pelo CNPq, e aí eu consegui um apoio português e fui para Lisboa com uma bolsa da Fundação Calouste Gulbenkian. Eu conto tudo isso porque eu acho que é um making of, para quem está começando, é bem legal, né? E lá, então, comecei a consultar a documentação manuscrita no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, que hoje se chama, antigamente era ANTT, hoje é IANTT, né? E mais bolsa de mandinga, mais regiões contempladas com a bolsa de mandinga. Em 1986, eu defendi aqui nessa casa minha tese de doutorado, que se chamava Sabás e Calundus, que se publicou no final do ano com o título O Diabo e a Terra de Santa Cruz, porque o editor disse que ninguém sabia nem o que era Sabá, nem o que era Calundu. Então, que ninguém ia comprar meu livro, que eu tinha que trocar o título, e realmente eu acho que ele estava certo, né? E aí, esse livro foi seguido de outros trabalhos sobre... É uma geração que trabalhou muito com documentação inquisitorial e foi voltando, sobretudo para dois aspectos tratados nesse livro que tratavam da religiosidade afro-brasileira. Os calundus,
dos quais eu já tratei, já revisitei, já publiquei a minha revisita ao Calundu, agora eu estou revisitando a Bolsa de Mandinga. Portanto, não é uma pesquisa nova, é uma pesquisa bem velhinha, infelizmente. A gente fica girando o mesmo assunto, né? E aí, naquela ocasião, eu considerava essas duas formas como as mais típicas do período colonial, mais partilhadas pela população e qualificava de sincrética, que até hoje é uma expressão que me agrada bastante, porque a gente fala de aculturação, transculturação, mestiçagem cultural. Hoje em dia eu penso mais em termos de mestiçagem cultural, mas quando fala que é sincrético, em geral, as pessoas, ponto de partida, dá para entender, né? A hipótese é que se tratava de formas essencialmente coloniais referidas ao mundo do antigo sistema colonial, né? As minhas observações sobre o Calundu tiveram maior repercussão imediata, muitos trabalhos se originaram, mais recentemente eu cito o trabalho do Alexandre Marcucci, a tese notável sobre o Calundu. Agora Alexandre recentemente ingressou como professor na Universidade Federal de Minas Gerais, no Departamento de História, e é o trabalho mais completo sobre o Calundu que eu conheço, mas a minha perspectiva foi bastante discutida, bastante criticada, inclusive, pelo Luiz Motti e meus queridos amigos João Reis, no seu artigo Magia Jeje na Bahia, Invasão do Calundu do Passo da Cachoeira, publicado em 1988, o artigo do Luiz Motti, publicado em 86 também, sobre o candomblé, sobre o Calundu de Luzia Pinta, e porque acreditavam que não se podia falar do candomblé como descendente do Calundu como um proto-candomblé, que era o que eu dizia, e ao contrário do Luiz Nicolau Parés, que é mais próximo, o livro A Formação do Candomblé, 2006, da posição que eu defendi. Eu falo disso porque agora eu vou entrar na Mandinga, né? Em 2001, quando já se falava, já se vinha estudando, acrescentando muito sobre o problema do Calundu, que é uma prática ritual coletiva em geral, a Daniela Calainho, na Universidade Federal Fluminense, publicou a Metrópole das Mandingas, defendeu a Metrópole das Mandingas, publicado em 2008, onde ela retomou a questão das bolsas. Um trabalho muito interessante, porque ela enfatiza a presença das bolsas de mandinga em Lisboa, com base em grupos de escravos que eu tinha estudado, que eu já tinha percebido que havia um comércio de bolsas em Lisboa, mas a Daniela trabalhou com muito mais profundidade sobre esse comércio de bolsas de mandinga na metrópole. E ela trata um pouco dos desenhos presentes nas bolsas, que é o assunto principal, a meu ver, que eu vou tratar hoje, destacando traços cabalísticos que sobrevivem na Umbanda até hoje. No mesmo ano de 2001, salvo engano, eu estou falando de cabeça, eu vou conferir aqui, o antropólogo francês Didier Laon defendeu tese na École des Hautes Études, no Departamento de Antropologia, sobre as confrarias negras em Portugal, e lá ele também se detinha em alguns desenhos das bolsas de mandinga, que eu estudara lá no passado, dizendo que eles tinham elementos da paixão de Cristo. Então vocês vejam duas possibilidades completamente diferentes de analisar os desenhos. Ponto de macumba, né? Ponto de Umbanda, macumba, e uma alegoria da paixão de Cristo. 2006, estou falando tudo de cabeça, depois eu confiro, o James Sweet publica o seu livro Recreating Africa, que acho que chama Recriar ou Refazer a África, e ali ele diverge de uma maneira bastante enfática, né, de algumas considerações minhas acerca das bolsas, e dentro de uma perspectiva que eu vou criticar aqui, eu acho que é uma perspectiva que vê as bolsas como um fruto privilegiado da diáspora africana e que ressalta, sobretudo, os traços africanos da bolsa. Então, as bolsas são produto das populações africanas, quer dizer, são fruto da cultura de vários grupos africanos que vieram para o Brasil, são a maneira dos africanos lutarem contra a escravidão, são a presença essa hegemonia que os estudiosos da África hoje em dia detectam, de assuntos culturais e religiosos, da África Central, a influência da África Central nas práticas culturais, e então ele enfatiza muito o lado africano, né?
2001, Esclavage et confrérie noire au Portugal durant l'Ancien Régime, 1441-1830, a tese do Didier Laon. O livro Recreating Africa, Culture, Kinship and Religion in the African Portuguese World, 1441-1770, é de 2003, James Sweet, né? O tema dele não são as bolsas de mandinga, ele trabalha com as bolsas no conjunto de outras práticas culturais, não é? E enfatiza, como eu disse, a filiação centro-africana e sustenta a permanência dos traços centro-africanos na diáspora, como arma de luta contra a violência do tráfico e da escravidão. Em 2003, o João José Reis republica, ampliado, extremamente modificado, o seu grande livro Rebelião Escrava no Brasil, a História do Levante dos Malês, de 1835, já na primeira edição, que é de 1986, mesmo ano que eu publiquei minha tese. Nós dois publicamos nossas teses de doutorado no mesmo ano, temos a mesma idade, então somos companheiros de geração, né? Ele já tratava das bolsas de mandinga de uma maneira muito criativa. Na segunda edição, a abordagem que ele faz das bolsas eu considero excelente em termos gerais, porque o assunto dele não são as bolsas, mas os amuletos que ele encontra em 1835 na Revolta dos Malês. Ele ressalta que as bolsas eram usadas inclusive em regiões da África não islamizadas, apesar delas apresentarem muitos elementos islamizados. O livro tem uma série de reproduções de escritos presentes nesse tipo de amuletos, tanto na Bahia quanto na África, e é possível estabelecer relações entre o que ele encontra nas bolsas, nos escritos da Revolta dos Malês e as bolsas que são usadas ainda hoje na África. No final a gente vai ver. Mas o trabalho mais importante e que de uma certa forma me fez voltar ao estudo das bolsas de mandinga é a tese defendida aqui também nesse departamento, sob orientação da Marina de Mello e Souza, tese da Vanicléia Silva dos Santos, mais uma professora de História da África na UFMG, né, no Departamento de História da UFMG, as bolsas de mandinga no Espaço Atlântico, século XVIII, que foi defendida aqui em 2008. Um trabalho verticalizado sobre as bolsas, remonta às raízes africanas, sobretudo centro-africanas, assim como o Alexandre, estão enfatizando muito a influência centro-africana, mas ela reconhece o caráter mestiço com presença de traços católicos. E aí eu afino bastante, eu combino bastante com a posição dela, que aliás era a minha lá atrás, né? Na linha de trabalho da Marina, estudo sobre os reis congos no Brasil escravista, ela se remete à cristianização do Congo como um elemento importantíssimo. Os escravos que vêm do Congo, eles vêm já cristianizados. O reino do Congo se cristianizou muito cedo, ainda no início, né, da presença portuguesa, e o rei do Congo era uma unidade política, né, centralizada, assume inclusive o nome de Dom Afonso, em homenagem a Afonso Henriques, o que é muito importante aqui para nós, e a outros Afonso da monarquia portuguesa. Portanto, o Congo já era cristão antes da montagem do grande tráfico escravista, né, tráfico de escravos. Eu entro aqui no quarto tópico, e eu vou precisar das imagens, né, revisitando as bolsas. Nunca imaginei que eu fosse voltar a um trabalho que já tem 30 anos, né? Mas, como creio que tudo move, né? As nossas pesquisas, as nossas crenças, as nossas concepções, elas às vezes não se alteram no que é fundamental, mas elas se alteram em vários pontos. A minha compreensão das bolsas foi mudando também à luz desses trabalhos. Com concordâncias e discordâncias, né? Sobretudo no caso de Sweet, né? Que, a meu ver, esvazia na sua análise a complexidade do objeto, né? Eu acho que dizer que o objeto é eminentemente centro-africano traz menos elementos para reflexão e menos elementos de complexidade para o que é esse objeto em termos culturais, do que pensá-lo como um objeto multifacetado, que é que eu vou tentar fazer aqui, né? O momento
depois da tese da Vanicléia, o momento mais importante dessa volta às bolsas de Mandinga foi uma solicitação, como acontece muito na carreira dos professores, depois que eles já fizeram mestrado, doutorado, já passaram dessa fase que vocês estão aqui iniciando e começam a circular nos congressos e tudo. Eu fui chamada para falar de comércio de objetos mágico-religiosos no Brasil num congresso europeu. E aí eu falei, olha, eu só posso falar de bolsa de Mandinga. Né? Expliquei mais ou menos o que era a bolsa de Mandinga, acharam muito interessante. E lá fui eu falar das bolsas de Mandinga que eram vendidas e compradas em Lisboa, fabricadas por escravos vindos do Brasil, né? E tentando tornar o objeto inteligível para pesquisadores estrangeiros. Né? Então, o esforço de tornar esse objeto inteligível foi muito importante para mim, né? E procurei ressaltar a complexidade das bolsas. Então, o que eu vou apresentar agora é uma exposição sobre os desenhos, né, as várias formas de bolsa e os desenhos de bolsa, os desenhos dentro das bolsas também, tentando acompanhar com vocês, mostrar para vocês os elementos. Por que eu escolhi esse assunto quando meus colegas me convidaram para falar? Porque eu gostaria de dar um recado para os alunos que estão fazendo as pesquisas, que nenhum trabalho é definitivo. Né? A gente tem que acreditar que ele é definitivo no momento que a gente defende, mesmo porque senão a gente é reprovada na defesa. Né? Tem que falar, não, acredito em tudo isso, eu acho que é assim mesmo, né? Mas, ao longo do tempo, as pessoas vão criticar os trabalhos que a gente escreve. A gente deve receber bem as críticas, a não ser que sejam críticas mal educadas e desagradáveis, mas, no geral, as críticas são construtivas. 90% das críticas que eu recebi ao longo da minha carreira foram críticas que me ajudaram muito. E, a partir das críticas, a gente repensa, sim, questões que a gente colocou lá atrás, né? Então, é uma espécie de exercício de humildade, mas não tanto, porque eu estou dizendo o tempo todo que eu não concordo com o James Sweet, vocês já perceberam, e que eu vou mostrar que eu estou certa, né? Mas ele me fez pensar, então eu só posso agradecê-lo de ter dedicado, né, seu tempo a discutir casos que eu analisei há 30 anos atrás e me levado a repensar esses casos, né? Então, frequentemente a gente volta ao que já escreveu para refazer, matizar e até criticar o que a gente escreveu, né? E o diálogo com os trabalhos dos outros é fundamental, né? Temos que ser abertos às críticas que, como eu digo, na maior parte das vezes elas são críticas construtivas. O que eu quero mostrar para vocês inicialmente é a presença das bolsas na iconografia antes ou no começo do tráfico. E aqui é uma aquarela do padre Cavazzi, que quem trabalha com África conhece bastante, onde tem um sacerdote matamba, na segunda metade do século XVII, cheio de bolsas. Essas ligaduras, aqui tem bolsas na cintura, tem bolsas nos pulsos e tem chifres pendurados no pescoço com unguentos mágicos. A legenda da aquarela do Cavazzi é a seguinte: o sacerdote fala a leoa. Encantamento feito pelo sacerdote. A legenda é essa aqui. Encantamento é isso aqui, né? Cinto com relíquias. Isso já é considerado uma bolsa de Mandinga. Braceletes de ferro, não é? 2 amuletos de chifre recheados de unguentos e pendurados no pescoço. Giovanni Antonio Cavazzi, da Montecuccolo, Storica descrizione dei 3 regni Congo, Matamba e Angola, situati nell'Etiópia, etc, etc, etc. Né? Então está aqui a referência, 1687. Então, em 1687, o padre Cavazzi já refere, já registra as bolsas de Mandinga. Aqui, a seguir, isso aqui é o enunciado, a explicação da imagem que vem a seguir. René Claude Geoffroy de Villeneuve, África ou História, Modos e Usos e Costumes dos Africanos, do Senegal, Paris, 1814. As gravuras feitas foram feitas por ele, foram feitas no local mesmo, provavelmente por ele, que era um médico explorador francês que viajou para o Senegal no final último quartel do século XVIII.
E a curiosidade é que a sua narrativa teria sido uma das fontes do Jules Verne no 5 Semaines en Ballon, o naufrágio dessas duas personagens que aí estão. Então aqui o chefe religioso na Guiné, na segunda metade do 18, ali as bolsas, e vocês podem ver que elas estão atravessadas também. Aqui tem, esses braceletes também são rituais, esse cachimbo aparece frequentemente, né? Entre os africanos também no Brasil, a gente vai ver mais adiante uma figura do Julião, onde ele aparece. Aqui são práticas, rituais muçulmanos, né? Segundo a legenda, é um sacerdote que traz, portanto, vários amuletos de diferentes tipos, e no fundo, esses assistentes dele, que estão rezando. Isso está na biblioteca da Universidade da Virgínia, e é uma imagem que está na internet, a obra está na internet, mas também consta da tese da Vanicleia, que está citada aqui, a referência da tese da Vanicleia. Aqui, outro do mesmo autor, um negro mandinga, com profusão de amuletos, né, aqui, pendurados, e também no pescoço. E nós passamos em seguida para um senegalês já, né? 1853, Père David Boilat, esboços senegalenses, um dos primeiros escritores senegaleses, né? Que ilustra a sua obra com pinturas embasado no conhecimento das culturas Wolof e Serene, que eram as suas, né? Aqui no caso está a explicação, os Fula ou Peu, que eram vizinhos dos Jalofo ou Mandinga, e aqui já tem referência aos amuletos como gri-gri. É dessa maneira que eles são conhecidos em várias regiões da África islamizada hoje, né? E aqui, então, o corno que vocês já viram, o chifre com os unguentos, a bolsa bem nítida no peito, não é? E os amuletos no pescoço, o uso da bolsa já ainda no século XIX, né? Essa imagem, que é uma imagem de uma obra alemã do século XIX, ela é usada pela Vanicleia, ela é usada também pelo João Reis na segunda edição do seu livro, não é? São guerreiros mandinga, é assim que aparece na legenda e no texto, que trazem muitos amuletos de proteção e armas brancas, né? E essas imagens, elas têm bastante analogia com o que a gente encontra nos documentos. Então, as bolsas que nós encontramos na documentação são assim. As descrições são muito condizentes com essas que estão presentes no século XIX na África. Aqui está a referência da imagem. Aqui a página da qual a imagem foi tirada, é uma obra que está digitalizada, eu achei interessante colocar a página inteira. Aqui a folha de rosto, as folhas de rosto dessa obra, né, em alemão e com belíssimas gravuras. Nós voltamos então, agora nós vamos voltar às nossas bolsas de mandinga, com aquela série de imagens que quis mostrar a presença dessas bolsas na África, né, e agora nós entramos nas nossas bolsas, né. Segundo o James Sweet, a primeira referência à bolsa ele encontra no início do século XVII, eu encontro já no final, 1668, ele enfatiza os caracteres africanos e ignora as bolsas de mandinga da região do Grão-Pará e Maranhão, que são chamadas na documentação de bolsas de mandinga. A gente precisa saber se são os inquisidores que já haviam incorporado a denominação e utilizam essa denominação, e perguntando aos réus, eles acabam registrando a resposta como se eles estivessem respondendo sobre a bolsa de mandinga, mas de qualquer forma, aquilo que os índios da Amazônia usavam era também chamado de bolsa de mandinga. Os escritos e desenhos encontrados nos processos inquisitoriais, a meu ver, continuo acreditando que evidenciam o caráter mestiço dos objetos. Tem elementos da religiosidade popular medieval, né, das bolsas de corporal que a gente encontra na documentação medieval, tem elementos islâmicos e tem elementos católicos, né? Aqueles elementos enfatizados pela religião católica pós-tridentina, né? E aqui, então, eu tenho uma ficha para ajudar vocês, falando da
da vasta presença, né, em muitas regiões. Aqui eu começo com as bolsas no Grão-Pará e Maranhão, isso que eu disse, usadas com os mesmos intuitos para ter valentia, remédio para que o corpo não seja vulnerável nem a pau, nem a pedra, nem a espada, né? Sobretudo, no caso da visitação do Grão-Pará, são duas vilas, Benfica e Beja, que apresentam um número considerável de bolsas, né? E no caso do Grão-Pará e Maranhão, os materiais encontrados são basicamente esses: hóstias consagradas, o sanguíneo, que eu já expliquei a vocês o que é, essa cambraia para limpar o cálice, cera de velas, folhas de breviário. Vocês vejam a predominância de elementos católicos, é que é muito curioso. E as hóstias consagradas, era uma confusão roubar uma hóstia consagrada, porque ela já estava dentro do sacrário, tinha que ir lá de noite arrombar e tirar a hóstia, tinha que ser consagrada. E roubadas na época da Páscoa, o que imagino é a época em que ela fica mais poderosa, porque o corpo de Deus vai ressurgir, né? Morte e ressurreição. Então essa ideia antiquíssima, né? Essa concepção cíclica da natureza, da morte e da ressurreição, está presente ali, imagino eu, né, nas populações indígenas cristianizadas, né? Muitos dos que roubaram hóstias no Grão-Pará e Maranhão serviam como ajudantes da missa, espécies de sacristãos, e então tinham contato, podiam entrar dentro da igreja. Há vários casos de Minas, eu estudei bastante esses casos, eu até vou passar meio ao largo deles aqui. Tem um episódio muito curioso que eu encontrei recentemente, não estou muito convencida, mas eu tenho obrigação de citar, uma carta do Conde de Assumar reclamando do Manuel Nunes Viana, que foi um dos chefes da Guerra dos Emboabas, do lado Emboaba, e depois ele teve que se retirar de Vila Rica, foi ser um potentado importante no sertão do Alto São Francisco, lá para a fronteira da Bahia e de Minas. E em mais de um artigo, o nosso colega, amigo Eduardo França Paiva, professor do Departamento de História da UFMG, a UFMG está bombando aqui hoje, né? E ele afirma que o Manuel Nunes Viana tinha um exército de negros mandingueiros, porque eram guerreiros que tinham... Aí ele faz uma relação direta com o reino do Mali, que, como eu disse, hoje em dia é discutível, e que era um corpo militar, todos com bolsa para ter corpo fechado, para poder ter sucesso nas lutas. Fica meio... Eu não tenho bem certeza que eles eram chamados de mandingueiros porque traziam bolsa ou se eles tinham alguma identificação com aquele trajeto que eu procurei traçar no início. Mas se é fato que um potentado do sertão tinha uma milícia privada de negros com patuá no pescoço, é um caso muito interessante, me parece, né? Então, mas eu não tenho certeza não, estou meio em dúvida com essa referência. A própria carta do Conde de Assumar não é muito clara, diz que eles são mandingueiros, mas não diz que eles estão com bolsa, né? Agora passamos para uma imagem super conhecida, que vocês provavelmente já viram várias vezes, nunca se deram conta, como eu mesma durante muito tempo não me dei conta, de que era uma negra com uma bolsa de mandinga no pescoço. São as famosas figurinhas do engenheiro Carlo Giuliani, né, o Carlos Julião, o italiano que pintou cenas da vida cotidiana do Rio no final do século XVIII. E ali está, é uma negra quitandeira, né, com as frutas. A outra tem um peixe na cabeça, é uma graça, né, esse peixão na cabeça. As duas com as crianças, e aqui os patuás, todos os patuás, e ela ainda tem uns aqui, ó. E esse cachimbo longo que a gente viu usado pelo Marabu também na África, né? Um outro grupo muito interessante que faz pensar no século XVIII, que foi preso pela Inquisição, portador de bolsas de mandinga, é um grupo de Jacobina, que até onde eu sei, a primeira pessoa que referiu esse grupo fui eu, depois o James Sweet trata desse grupo, né? Eram 2 escravos e um forro, e eles traziam dentro das suas bolsas orações do Santo Nome de Jesus, oração de São Cipriano, que é uma oração terrível, porque São Cipriano foi bispo e arcebispo, é um santo do norte da África, é o santo dos feiticeiros. O livro de São Cipriano não é bom guardar em casa, né? Aquela coisa toda. Eu mesma tenho um em casa, mas fico meio incomodada. Durante muito tempo deixava ele aqui no escritório, aqui
no departamento, agora me aposentei e levei para casa. Tinha um credo às avessas, que é muito comum nos patuás e nas práticas mágicas, o credo ao contrário, né? Pedra d'ara, sanguíneo, hóstia consagrada, Círio Pascal. Vocês estão vendo elementos centro-africanos nessas bolsas? Também não. Aí passamos para as bolsas de mandinga em Portugal na primeira metade do século XVIII, que é esse grupo dos comerciantes, né? Isso parece que é fato, os malês eles eram grandes comerciantes, né? E há um grupo bastante vasto e com muitas ramificações, inclusive com clientes brancos em Lisboa. Muitos desses negros vêm do Brasil, passaram pelo Brasil, acho que tem só um que nasceu na Bahia, me lembro agora de cabeça a procedência de dois, um do Daomé, outro de Angola, e que foram para Lisboa com seus senhores, e lá eles vendiam, fabricavam a bolsa de mandinga. Uma das coisas para dar força para a bolsa era enterrar a bolsa embaixo da pedra do altar, então ia de noite na igreja, tentava pôr a bolsa embaixo da pedra d'ara, não é? E o que tinha? Pedra de curisco, olho de gato, enxofre, pólvora, bala de chumbo, vintém de prata, osso de defunto, escritos a serem colocados sob a pedra d'ara para ter força, né? Mas as bolsas de Lisboa, a meu ver, já tem uns traços, tem algumas características específicas, né? Primeiro que elas são alvo de um comércio de objetos religiosos, que é comuníssimo na Europa. A rigor é simonia, é pecado, né? Não se pode ficar vendendo objetos sagrados, mas todo mundo vende, né? E sempre aparece que era importante ser feito por aqueles escravos que tinham passado pelo Brasil, porque o Brasil era a terra da mandinga, né? Então já não é mais a África a terra da mandinga, é o Brasil. E os escritos, segundo os processos da Inquisição, é o único que eu encontrei referidos que eram escritos com sangue. Sangue de frango branco ou preto, ou sangue humano do braço esquerdo do escravo, né? Não preciso nem explicar porque que é esquerdo, né? E tinha desenhos. Os únicos desenhos que eu encontrei estavam nessas bolsas, né? Escritos com figuras, cruzes, carrancas, diz o documento a modo de cara de gente, trempes e grilhas. Aparece assim no documento, eu nunca entendi o que eram trempes e grilhas, eu acho que agora vai dar para entender. E os protagonistas tinham circulado entre a África, o Brasil e Portugal. Então, quando eu cheguei aí, eu falei, isso aqui é um fruto do Império Português. Isso aqui é uma bolsa que surge no contexto, é um artefato religioso que surge no contexto do Império Português, é fruto da colonização. E aí, enfim, fiz uma série de ilações, né? Aqui entramos num manuscrito que foi encontrado e juntado ao processo de um desses negros, está aí a cota do processo, José Francisco Pereira, 1731. Eu estou com duas datas conflitantes nas minhas notas, 30 e 31, então não tenho bem certeza se é 30 ou 31, mas hoje em dia esses processos estão online, é só verificar, eu acabei não verificando. E agora vamos passar para os desenhos de José Francisco Pereira, que integrava o grupo de escravos que comercializava bolsas em Lisboa. Peço que vocês prestem muita atenção a esses desenhos. Lá em cima tem um coração trespassado de espadas, né? Aqui sim o tal ponto que lembra ponto de Umbanda, conforme a Daniela Calainho observou. Que um crucifixo com espadas atrás, vários escritos aqui, possivelmente com caracteres árabes, né? Aqui são orações, né? São pequenas orações que ainda precisa analisar melhor, e aqui dentro são destaques também de algumas orações. Então, esse é o primeiro. Agora, o outro, ele é muito parecido com esse, mas tem elementos diferentes. Tem o coração lá em cima. O crucifixo tem outros elementos, isso aqui é importante. Aqui são penas, né, ou flechas, e ainda os círculos em torno. Orações, José Francisco, aqui são penas. Essa cruz aqui diz alguma coisa para vocês, evidentemente, tem a ver com os padrões que os portugueses colocavam quando chegavam, né?
e tem a ver também com outras cruzes que a gente vai ver a seguir. Bom, então, mais uma vez, voltamos às imagens, os desenhos que ficaram das bolsas. Aqui não estão muito nítidos, mas é importante essas intersecções do crucifixo. Chamo a atenção de vocês para as intersecções dos crucifixos. Aparentemente não fazem muito sentido esses desenhos, né? Agora, eu começo a usar o livro de 2015 da Cécile Fromont, que teve recentemente aqui na Unicamp, e acho que também no Departamento de História, né? Pelo menos em outra ocasião, uns anos atrás, ela esteve aqui, professora na Universidade de Chicago, que publicou esse livro, The Art of Conversion, Christian Visual Culture in the Kingdom of Congo. E aqui ela chama atenção para as armas da casa reinante no Congo. As espadas, esses elementos que estilizados aparecem nos desenhos que nós acabamos de ver, essas flechas, a coroa do rei do Congo, não é? A seguir, ela não analisa as bolsas, ela está analisando outros elementos da cultura visual do Congo, chamando atenção como existe uma relação horizontal entre as pedras tumulares no Congo, os tecidos do Congo e elementos da heráldica do Reino do Congo. Então aqui temos o brasão, não é? Utilizado pela monarquia congolesa, com o elmo e as espadas, não é? E aqui eu me baseio, então, na Cécile Fromont, estão aí as páginas, não é? Quando ela... E podemos avançar um pouquinho, outro elemento que ela analisa é essa cruz, que é a cruz de Cristo, né? Então, quando ela fala da simbologia das espadas, ela remete como fala que é uma expressão da cristianização centro-africana que se combina com elementos da tradição iconográfica própria do Congo. Eu não tenho tempo aqui de fazer a relação com as pedras tumulares e com os tecidos, não é? Mas o uso das espadas, né, articula a ideia de força, na concepção dela, prestígio, tanto na tradição congolesa quanto na tradição cristã. E aí ela invoca o elemento mítico da conversão do rei do Congo, que se converteu como Dom Afonso I, que teria, assim como Afonso Henriques, tido uma visão, né? No caso aparece, ela faz referência à iconografia de São Tiago, que teria aparecido ao rei do Congo, né? E que integra também a memória da monarquia portuguesa, né? Eu mostro agora para vocês um crucifixo que foi publicado no trabalho da Daniela Calainho, da época da evangelização na metrópole das Mandingas. E eu chamo atenção para as intersecções do crucifixo, né? E para esses elementos, essas figurinhas sentadas aqui, que me parece serem toscamente representadas nesses desenhos. O que são essas figurinhas? Essas figurinhas aparecem em vários crucifixos, aparecem nesse, sempre acompanhando a Cécile Fromont, né? Os crucifixos são objetos portáteis, então tem por todo o canto do Império Português, é fácil de transportar, reproduzem elementos, segundo ela, dentro dessa análise vertical que ela estabelece entre os tecidos, as pedras tumulares, né, as tradições gráficas congolesas. Mas o importante é que esses homens ajoelhados fazem menção a homens que velam pelos mortos. Eles estabelecem aquela célebre conexão entre o reino dos vivos e o reino dos mortos, não é? E, enfim, a explicação que ela faz sobre esses homenzinhos e os crucifixos, eu sintetizei aí nesse slide para vocês. É uma síntese dos elementos artísticos heterogêneos presentes em culturas distintas e que diminui a distância entre crenças fundamentalmente distintas, né? E que, ao fim e ao cabo, transforma os elementos da cristandade num discurso local sobre o ciclo da vida, sobre a natureza, né? E consegue transpor os signos religiosos congoleses para uma expressão visual do pensamento católico.
Eu gosto dessa ideia porque sempre defendi a ideia de que os elementos incorporados são aqueles que fazem sentido, né? Não são quaisquer elementos que são incorporados, são elementos que fazem sentido. Então, a tradução, como diz a Cristina Pompa, como diz o Adônia aqui presente, quer dizer, não é qualquer tradução, são traduções que fazem sentido e assim como não é possível comparar o que quer que seja, não é possível traduzir o que quer que seja. E aqui parece que a gente está diante de um processo de tradução de elementos congoleses que são incorporados dentro de uma perspectiva católica por negros cristianizados e também influenciados pelo Islã, né? Então, me parece que as bolsas são, sim, um elemento que remete à catequese e objetos mistísticos. Aqui tem vários outros crucifixos, todos tirados do livro da Cecília Fromont, aí com as figurinhas, né, as intersecções que, mais uma vez, me remetem àqueles desenhos. Agora nós damos um pulo e vamos para a longa duração das práticas religiosas, bolsas e amuletos comuns na África Ocidental no século XIX e XX. A fonte, eu estou sem o catálogo, mas isso é de um catálogo de uma exposição que houve em 2015 na British Library, sobre objetos musicais. E no meio dos objetos musicais estavam esses três objetos. No alto à esquerda, um objeto vindo da Gâmbia, anterior a 1869, é uma bolsa em palha usada no pescoço como colar, a bolsa de mandinga moderna. Da esquerda é um quadrado mágico com trechos do Corão, da África Ocidental, anterior a 1963, os dois são do British Museum. E à direita, um lamellafone, que eu não sei como é que traduz, contendo papel, o amuleto, em que se encontram repetidas duas palavras árabes que, segundo meus alunos muçulmanos da Universidade de Lisboa, de Paris, eles me traduziram, significa o mais gracioso, o mais misericordioso, dois dentre os 99 nomes que designam Deus. São da Guiné ou Serra Leoa, cerca de 1898, e estão no Museu Horniman, em Londres. Eu volto então, palha, aqui são os quadrados idênticos ao que o João Reis reproduz da Revolta dos Malês, 1835, e esse é um outro objeto que realmente não tem tanta conexão com o que nós falamos. Quando eu leio nos documentos do século XVIII grilhas e trempes, só pode ser isso aqui. Isso aqui é uma trempe, isso aqui é uma grilha, não é? Então, foi a maneira como o inquisidor, o escriba da Inquisição, o notário, o meirinho da Inquisição, designou papéis que ele encontrou entre os muçulmanos, que são até hoje presentes, porque isso aqui é de 1963, mais ou menos. Eu tenho alunos muçulmanos da Îles Comores, que foram a antiga colônia francesa, que conhecem todos esses elementos. Eu dei uma aula sobre esses elementos e eles me explicaram um monte de coisa que eu não entendia. E me disseram que, então, portanto, essa tradição ela não se espalhou apenas para a África Atlântica, mas também para a África do Índico, porque eles estão no meio do Índico e eles conhecem todos esses elementos, conhecem bolsa de mandinga, conhecem gris-gris. Eles que me explicaram o que significa portar a bolsa de mandinga no braço ou na cintura, né? E, evidentemente, eles acham isso tudo extremamente supersticioso. Eles são muçulmanos, praticantes, mas conhecem essas práticas, né? Ainda na longa duração, recentemente em São Paulo houve uma exposição magnífica organizada pela Daniela Moreau, não é? No Centro Cultural Tomi Otaki, e lá estão os nossos mandingueiros fotografados por Edmond Fortier, Viagem a Timbuktu, Fotografias da África do Oeste, 1906, não é? O primeiro grupo são dogons do Sudão, habitantes das montanhas de Massina. O segundo, Mor Itargui, cerca de 1906, contas para rezar que se usam penduradas ao pescoço com bolsas, é o que diz o fotógrafo. Esses, evidentemente, são bolsas islamizadas, não são as bolsas dos nossos negros mandingueiros que faziam comércio em Lisboa, né? E aí nós vamos caminhar para a conclusão. Várias conclusões, né?
Acho que por todo esse percurso, que ainda é muito tentativo, muito precário, não é? A Bolsa de Mandinga, encontrada lá em 1982, 83, 84, 85, publicada em 1986, é uma forma típica, sim, do século XVII e XVIII no mundo atlântico, extensiva a outras regiões do Império Português, Moçambique, eu sei agora que Moçambique, Índico, Índia Portuguesa, né? Mas lá elas ficaram na versão contemporânea islamizada. As nossas são muito mais caracteristicamente mestiças, a meu ver, com elementos europeus, africanos, indígenas, e são uma expressão do tráfico, da escravidão e do sistema colonial. Segundo rol de conclusões, os patuás e amuletos encontrados na Revolta dos Malês, 1835, já são outro tipo. Então, persiste e transforma, porque na história tudo muda, né? Mais próximos dos amuletos próprios do mundo muçulmano até hoje e que se espalharam na África subsaariana dos dois lados, do Atlântico e do Índico. Então, aí, por que? A pergunta que se faz é por que os amuletos usados pelos africanos islamizados da Bahia em 1835 são diferentes das bolsas seiscentistas e setecentistas, né? Me parece, e são hipóteses, né, que os motivos são esses. Trata-se de um objeto estreitamente relacionado, as bolsas setecentistas e seiscentistas, ao contexto da escravidão, da colonização e do tráfico, em suma, ao que compõe o sistema colonial, e, em última instância, caracteriza em chave histórica o Império Português. Elas são fruto do Império Português naquele momento, quando o tráfico tinha aquela configuração, quando as regiões abarcadas pelo tráfico eram aquelas, os portos de embarque eram aqueles, né? Esse contexto transformou um objeto que era tradicional e amplamente difundido no mundo africano, conforme os slides iniciais do Gavazzi, tudo aquilo que eu mostrei no começo, e, a meu ver, não se pode enfatizar apenas, preponderantemente, os traços islâmicos, né? Como fez, aí está errado, a Daniela Calainho, ela não enfatiza os traços islâmicos, ela diz que ela só encontra os traços islâmicos no século XIX. Ou centro-africanos, como aparece na formulação do James Sweet, né? Na verdade, eu não estou contestando a Daniela, estou completando a interpretação que ela faz. E, evidentemente, elementos católicos, eu não enveredei por isso aqui, porque isso é vastamente estudado pelos medievalistas, o que são bolsas corporais na Europa medieval, que trazem vários elementos, como pedras e raízes mágicas e tudo isso, né? Trata-se, portanto, de um modo de articulação ou de combinação dos diferentes elementos, né? Condicionado esse modo de articulação pelo que faz sentido nos contextos específicos. Então, é um processo dinâmico, a meu ver, muito mais dinâmico do que nos deixa entrever o James Sweet ou aqueles que, como eles, postulam uma hegemonia centro-africana, uma africanização desse tipo de objeto e de prática. No século XIX, aqui, por que as minhas bolsas são diferentes das do João Reis, né? Ocorre uma intensificação do tráfico com regiões diferentes, não é? Diante a uma série de, eu não sou especialista no assunto, aqui tem vários especialistas na plateia, mas o tráfico no início do século XIX, segundo o que eu uso, como todo mundo, é aquele site memory da University of Emory, não é? Onde tem uma série de dados, e o tráfico ele se intensifica pouco antes, 1815, 1820, com a premência, com a pressão inglesa e com a premência da abolição do tráfico, ele muda, ele se torna mais intenso, e ali, no caso das populações que usavam essas bolsas de mandinga, eu creio que há um número maior de africanos crioulos, ou seja, de africanos já aculturados e presentes, alguns nascidos, como um dos que eu me lembro de cabeça agora na Bahia, o que faz com que a mestiçagem do artefato, ou o sincretismo do artefato, seja maior com relação aos artefatos malês que o João Reis encontrou no século XIX. Os agentes que ele analisa escreviam em árabe, eram extremamente islamizados e tinham, enfim, eram religiosos islâmicos, né?
Portanto, a gente, através desses objetos, e não vou fazer isso que não é minha especialidade, mas fica uma sugestão de que eles são extremamente importantes para a gente entender não apenas a colonização, a montagem do Império Português no Atlântico Sul, como também as dinâmicas do tráfico. Eu acho que as bolsas, com seus desenhos, nos permitem estudar as dinâmicas do tráfico. Eu não tenho idade nem fôlego para fazer isso. O que eu consigo fazer é apenas revisitar e trazer mais luz para alguma coisa que eu não entendi direito há 30 anos atrás. Agora essa é a função de vocês. Muito obrigada.